Boa noite, amigos, companheiros do Irmã Ângela, mais uma vez reunidos em nome do Mestre Jesus para realizarmos as nossas transmissões à luz da doutrina espírita, trazendo os esclarecimentos, as orientações e o consolo tão necessário nos dias de hoje. E estamos aqui reunidos, utilizando essa ferramenta através do YouTube, do Instagram e do Facebook, chegando aos lares dos nossos companheiros, amigos, simpatizantes, aqueles que durante este último ano estão se reunindo em torno desta proposta da nossa casa, de sempre trazer uma palavra de consolo, de esclarecimento, trazendo nisso o objetivo da Casa Espírita, né? Que é justamente fazer esse trabalho de consolo, de orientação. Então, essa noite teremos a nossa companheira, pela primeira vez, a Beth Galbler. Eu espero que seja dessa maneira que pronuncia. E a nossa, falando sobre o conhecimento de si mesmo. E a Alice, a nossa companheira Savicius, estará aqui conosco fazendo a prece inicial. Eu queria primeiro, então, nos recados, agradecer a participação de todos que tivemos ontem na Baracela fazendo a distribuição das cestas básicas, dos ovos, do leite, do kit de limpeza, graças ao trabalho da união de todos. Alguns vão na frente, no posicionamento, outros, quer dizer, é um trabalho de muitas mãos, né, que foi coroado com sucesso, com muita tranquilidade, com todos os cuidados necessários, e a alegria daquelas famílias que estavam levando o alimento, estavam levando os agradecimentos que eu estou trazendo de todos aqueles que lá estavam, agradecendo a muito. Nós que estávamos na frente, representando a todos vocês que contribuíram para que pudéssemos fazer esse trabalho. Agora a próxima será dia 8 de maio, aonde atenderemos outras famílias, né? Como a necessidade está muito grande, é importante a gente estar presente aí, aliviando um pouco a necessidade desses irmãos que passam por dificuldades e com esses obstáculos que ainda estão sendo colocados para todos nós através desse processo da pandemia, né? Outra coisa, outro recado, amanhã reiniciaremos o nosso trabalho espiritual na nossa casa, presencialmente, é ainda fechado aos trabalhadores da área espiritual, mas todos aqueles que estão ligados conosco, peço que fiquem nas suas casas, orando, fazendo o evangelho, como temos feito ao longo desse período que estamos com a falta do presencial, para dar sustentação ao trabalho que será realizado lá, fisicamente. Mas também o trabalho de lá, conforme a espiritualidade nos tem passado, é direcionado também para os lares daqueles que se propõem a receber nos seus lares para o evangelho aqueles irmãos necessitados, então que também assistem nas casas o evangelho, o esclarecimento. Então é importante que todos estejamos ligados nesse propósito de ajudar os companheiros que partiram para o mundo espiritual e que batem às nossas portas pedindo o socorro, né, o esclarecimento e orientação, e que estaremos presencialmente amanhã e cada um de vocês dando apoio em vossos lares, com a oração, com o evangelho, com a doação do ectoplasma, tão importante para que os trabalhos sejam realizados com sucesso. Então, eu queria agora chamar a nossa companheira Alice para a prece inicial. Boa noite, Alice, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Adilson, tudo bem e você? Graças a Deus, que bom, né? Estar com você de novo aqui conosco. Eu sei que você nos acompanha nas transmissões, mas hoje a prece é a sua responsabilidade, então a palavra é tua. Vamos lá. Boa noite a todos, muita saudade de todo mundo. Quarta-feira passada estivemos lá no CEIA, eu e a Ivonete. Mais uma vez demos uma geral lá, deixamos tudo limpinho e com muito amor para o trabalho que a gente vai recomeçar amanhã, né? Com muita dedicação. É um trabalho super importante
e é com grande alegria que que nós preparamos a casa, e com uma alegria maior ainda a gente poder voltar, né, nesse trabalho, ajudando a espiritualidade que tanto necessita do nosso concurso, né? A gente comete o erro de achar que eles é que têm mais condição de ajudar a gente, mas nesse momento em que o plano espiritual está tão atribulado, eles contam muito com a nossa ajuda, e é muito importante, né? A gente fazer a nossa parte e colaborar um pouquinho, né? Dar um pouquinho do tanto que a gente recebe. Eu gostaria de fazer um convite a todos que tomassem atenção para esse novo momento que a gente está vivendo. Já temos mais de um ano de pandemia, e infelizmente fomos obrigados a nos conformar, né? E graças a Deus temos o entendimento que a doutrina espírita nos traz, que nos permite enxergar além, né? Ver muito mais, e com esse entendimento a gente ter um pouco mais de equilíbrio. Então, eu convido vocês a voltarem os olhos para o futuro, né? Para esse novo planeta, para essa nova condição, e começarem a rever dentro de vocês tudo que tudo que precisa ser mudado, né? Nessa nova maneira de encarar a vida, nessa nova maneira de encarar o mundo, e principalmente na necessidade da gente aceitar com resignação os desígnios de Deus, né? Para que a gente tenha mais equilíbrio, para que a gente tenha mais lucidez do nosso papel no planeta, na história da transição planetária, da transição do nosso planeta. É um momento muito importante. Então já passou aquele primeiro momento do susto, né, da tristeza, da revolta, da inconformação. Eu quero que volte tudo como era antes, e hoje a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas a gente sabe que a gente está caminhando para algo fantástico, importantíssimo. E realmente as coisas do jeito que estavam não estavam boas, então agora elas, graças à lei da destruição, né, que é uma das leis universais, a gente vai ter a oportunidade de ter um planeta melhor. Então, amigos queridos, vamos entregar os nossos corações a Jesus. Vamos pedir a Ele que nos auxilie, que nos oriente, que esteja presente junto conosco neste momento de transformação íntima, que é pessoal, é intransferível, é de cada um. Cada um de nós tem um histórico espiritual, cada um de nós traz uma bagagem consigo, e cada um de nós tem a condição de usar os aprendizados que teve durante todas as suas encarnações para oferecer para Jesus e para a espiritualidade neste grande momento que estamos vivendo de transição, que agora nós temos a condição de passar a enxergar como ele é bonito, como ele é necessário, e nos sentirmos honrados por estarmos aqui, por podermos fazer parte e por podermos colaborar com Jesus e com a espiritualidade. Tudo isso com a bênção de Deus, com o amor de Deus e com a permissão dele. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Alice. Então, mais uma vez, boa noite. E até a próxima, né? Que seja amanhã. Que será amanhã, que seja né? amanhã. Eu estou muito ansiosa. Que seja amanhã, né? Tá bom. Até amanhã, eu que então, agradeço se a Deus quiser. oportunidade de ter Até participado. a próxima no nossas transmissões. Então, eu queria agora, então, chamar a Beth. Boa noite. Eu queria chamar a Beth, dar as boas-vindas pela casa. Boa noite, Beth. Seja bem-vinda. Né? Como boa diz noite. Assim, então, pela primeira vez, se sinta abraçada por todos nós, pela comunidade do CEIA, né?
e você está falando de São Bernardo, então a gente está pertinho, né? Então a gente está feliz da sua presença essa noite, falando sobre conhecimento de si mesmo. Espero que a espiritualidade e aquilo que se preparou com carinho para nós possa te ajudar e intuir e transmitir a nós essa reflexão dessa noite. Então a palavra é sua. Muito obrigado pela presença, em nome de todos. Então agora é você que manda. A palavra é sua. Boa noite, amigos. Uma satisfação estar aqui nessa oportunidade para falar de conhecimento de nós mesmos. Eu gostaria de falar de uma estátua chamada O Pensador. Eu não sei se alguns aqui já ouviram, já viram. É uma estátua de bronze que foi esculpida em 1904 por Augusto Rodin, lá na França. E ele retrata Dante Alighieri em frente aos portões do inferno, lá no livro A Divina Comédia. E tem uma cópia dessa estátua aqui no Brasil, está lá em Recife, mas é que foram autorizadas 25 cópias que estão nos museus do mundo inteiro. E o pensador é o símbolo da filosofia, é a filosofia que nos leva a pensar, a questionar. Então, retrata assim um homem sentado sobre uma pedra, reclinado sobre si mesmo, lutando contra uma poderosa força interior e nu, ou seja, despido de todas as questões sociais, desvinculado de todas as aparências, vinculado à sua própria essência. Então, nós vamos falar disso hoje, nesse tema, o conhecimento de si mesmo, ou seja, essa luta que nós temos contra essas poderosas forças interiores que estão no nosso inconsciente e também essas questões sociais que nos tornam, muitas vezes, alienados de nós mesmos. Edgar Morin, ele foi um sociólogo francês, viveu no fim do século passado, começo do século XXI, e ele escreveu: a única coisa que não podemos ignorar é a nossa ignorância. Então nós podemos nos perguntar: até que ponto nós nos conhecemos? Qual o nível da nossa consciência? A consciência é que nos permite perceber a realidade externa, nos traz as lembranças do passado. Graças à consciência que nós agimos de uma forma intencional e não movidos por impulsos. E o inconsciente é a nossa sombra, é onde estão aquilo que não vemos ou que não queremos ver de nós, nossos vícios, nossos medos, mas também onde estão as nossas potencialidades, aqueles germes dos nossos futuros talentos. Então, no inconsciente também estão os nossos instintos, as nossas emoções. É o iceberg, né? É um iceberg. A pontinha que está fora da água é o consciente. E todo um resto imenso, mais de 90%, é o inconsciente. E o inconsciente é muito poderoso. O discípulo de Freud, Carl Gustav Jung, ele é muito citado nos livros da Joana de Ângeles, A Mentora do Divaldo, da Hermance Dufour, e ele foi um psiquiatra suíço, ele fundou a psicologia analítica no século passado, e olha que frase genial que ele nos deixou: até nos tornarmos conscientes, o inconsciente irá dirigir a nossa vida. E nós o chamaremos de destino. Então, são essas forças internas do inconsciente que comandam nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos comportamentos. Por exemplo, a gente pensa assim: olha, se um dia eu for assaltada, eu não vou reagir, imagina. Só que aí, durante o assalto, a gente reage. Nossa, meu Deus, eu não sei o que deu em mim, né? Aquilo veio no impulso.
outras formas de dominação desse inconsciente sobre a nossa consciência, sobre a nossa vida. Quando a gente quer alguma coisa assim, custe o que custar, mesmo sabendo que nós estamos nos prejudicando ou prejudicando a outras pessoas, quando nós queremos satisfazer as nossas necessidades de uma forma exagerada e a gente cai nos abusos, nos vícios, a gente acaba adoecendo. Ou então, quando nós nos achamos vítimas, isso também brota lá do inconsciente, coitadinho de mim, né? E aí a gente culpa os outros. Quando nós reprimimos as nossas imperfeições morais, né? As emoções que não queremos enxergar e projetamos nos outros. Não é eu não que sou invejosa, ele é que tem inveja de mim. É a lei do espelho, eu projeto no outro aquilo que eu não quero ver em mim. Aí eu me torno fofoqueira, caluniadora, maledicente, invejosa. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 908, Allan Kardec pergunta: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E aí a espiritualidade responde: as paixões são como um cavalo, útil quando domado, perigoso quando domina. Então, o Livro dos Espíritos nos ensinam que as paixões nascem das nossas necessidades naturais. Só que as paixões decuplicam as nossas forças. Está lá no Livro dos Espíritos, ou seja, tornam as nossas forças 10 vezes mais poderosas, tanto para o bem como para o mal. E aí, para o mal, a gente cai nos excessos. Na continuidade, no Livro dos Espíritos, na questão 909, os Espíritos nos alertam que poderíamos vencer as nossas más tendências com pequenos esforços, bastaria que tivéssemos vontade para isso. Malbatan, ele foi um escritor incrível, né? Ele escreveu muitos livros lá do Oriente, um deles, Lendas do Céu e da Terra, e ele conta que tem uma igreja lá em Madrid, uma igreja muito antiga, chamada Igreja de Santo Afonso. E nessa igreja tem um grande quadro de São Jorge, sabe, com as suas armas, matando um enorme dragão. Mas olha que interessante, nesse quadro, o dragão tem o rosto de São Jorge. O que nos diz esse quadro? Que é São Jorge vencendo-se a si mesmo. É uma luta interior que São Jorge está batalhando contra os seus vícios, contra o seu egoísmo, contra a sua vaidade. No Livro dos Espíritos, questão 919, Allan Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? E os Espíritos dizem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio da antiguidade é Sócrates, né? Que foi o filósofo grego que viveu no século V a.C. E Querofante era muito amigo de Sócrates. Então, Querofante foi lá para o oráculo de Delfos, um templo, né, dedicado ao deus Apolo, construído sobre uma fenda no solo. E essa fenda emanava vapores. E a pitonisa, a sacerdotisa, a médium, por conta desses vapores, entrava em transe e fazia profecias, trazia as mensagens da espiritualidade. Então, Querofante foi lá, né, para o oráculo de Delfos e perguntou para Pitonisa quem era o homem mais sábio de Atenas, lá no século V a.C., na Grécia. E os espíritos disseram: Sócrates. Então, Querofante, né, muito amigo de Sócrates, foi lá correndo falar para Sócrates, né, que ele foi considerado o homem mais sábio de Atenas. E o que Sócrates responde? Só sei que nada sei. E essa frase, né, conhece-te a ti mesmo, que a gente lê lá no Livro dos Espíritos, é uma frase que estava escrito no portal desse oráculo de Delfos. Mas não é só conhece-te a ti mesmo, estava escrito,
Conhece-te a ti mesmo, nada em excesso. Quer dizer, nada em excesso. Precisamos buscar o equilíbrio em tudo. O filósofo Aristóteles, que foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates, ele já dizia: nós somos seres racionais e somos também seres emocionais. Por isso, nós precisamos equilibrar razão e emoção. Se a gente tem muita razão, né? Muito conhecimento, mas pouca emoção, sobra orgulho, falta humildade. Tem até uma frase do Chico Xavier: quem sabe pode muito, quem ama sabe mais. Então, sem esse amor, né, excesso de razão e falta de sentimento, sem amor, nós nos tornamos orgulhosos, vaidosos, arrogantes. Agora, o contrário, muita emoção e pouca razão. E aí nós nos tornamos emocionalmente desequilibrados. E a gente vai agir por impulso, sem discernimento, sem lucidez. A gente vai fazer escolhas equivocadas. Por isso é importante o autoconhecimento. Mohandas Gandhi, ele, né, todo mundo conhece, ele inspirou aqueles movimentos civis de liberdade, né, pelo mundo inteiro. Ele empregou a resistência não violenta, né, na campanha de independência da Índia em relação ao Reino Unido. E ele visitava pobres, doentes, mas também ele visitava reis, presidentes. E após cada visita, de ricos ou pobres, ele voltava para sua casa e ele ia afiar numa roca. Ele dizia, ele ia afiar nessa roca que era um lembrete do seu eu real, para ele não se ensoberbecer, né, não achar que ele era o máximo por estar sendo recebido por altas autoridades, e também para ele não se sentir mais do que os pobres. Então é importante que nós olhemos para dentro de nós, para esse nosso inconsciente, né? Olhemos as nossas emoções para conhecê-las e trabalhá-las. Mas além de sermos comandados pelo inconsciente, né, por essas forças internas, também existem essas forças externas, essas pressões sociais que agem sobre nós, porque nós estamos imersos num caldo cultural. Nós trazemos uma bagagem quando nascemos, né? Tudo aquilo que já acumulamos de conhecimento, de valores morais nas várias encarnações. Mas também somos produtos do meio. O meio é a família, a sociedade, a mídia, que passam normas, valores, regras, costumes. E às vezes a gente vai agindo conforme o que nos dizem, sem parar para analisar a validade dessa informação, que nem aquela história da pessoa que, toda vez que ela ia assar um peixe, ela cortava o rabo do peixe. Aí perguntaram para ela, mas por que você corta o rabo do peixe? Ah, não sei, minha mãe também fazia isso. Então foram perguntar para a mãe. Por que a senhora corta o rabo do peixe quando assa o peixe? Ah, não sei, minha mãe também fazia isso. Então eu, sabe, aprendi com ela, não sei. Aí foram perguntar para a avó, né, que já não assava mais o peixe, mas quando a senhora assava o peixe, por que a senhora cortava o rabo do peixe? Ah, porque a minha assadeira era pequena. Então, assim, né, aceitar tudo sem questionamento é estar sendo levado por essas forças externas, né, pelas fake news, pelas opiniões de pessoas que se acham, que se dizem que são autoridades em assuntos que não dominam, e a gente se torna massa de manobra. O Platão, discípulo de Sócrates, ele nos escreveu lá no livro A República, no livro 7, o mito da caverna, né? Tão conhecido o mito da caverna de Platão. Então havia uma caverna onde havia homens acorrentados desde que nasceram, e eles ficavam com o rosto voltado para uma parede. Atrás deles, uma vela, né, queimava, mas eles não podiam se virar para olhar para a vela. Eles só viam as sombras das paredes. E eles achavam que essas sombras eram o mundo real.
até que um homem conseguiu se libertar dessas correntes, saiu da caverna. E lá fora ele percebeu aquele era o mundo real. E ele voltou para dizer para os seus companheiros que eles estavam alienados, iludidos, mas ninguém acreditou nesse homem que retornou. Herculano Pires é um filósofo, um escritor, um pensador, né, da doutrina espírita. Escreveu no livro Introdução à Filosofia Espírita que Platão ensinou com o famoso mito da caverna que aqui na Terra nós somos apenas sombras. Nós somos projeções passageiras e irreais de nós mesmos, dos nossos espíritos, né? Que, na realidade, o nosso espírito vive muito além da matéria, por isso que nós precisamos transcender essas ilusões materiais. E também Herculano fala, por isso é que Sócrates inventou a maiêutica, né? O processo de tirar o conhecimento das profundezas do ignorante, como diz Herculano, como se tira a água do poço. Então, o Sócrates questionava para o outro, por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Para ele responder e pensar por si mesmo. Existe uma versão moderna do mito da caverna. Creio que aqui muitos já assistiram o filme Matrix. O Matrix nos mostra que existe uma ilusão de liberdade, que na verdade nós somos previamente doutrinados pelo sistema, e esse sistema controla e manipula tudo, né? O que é esse sistema? A sociedade, as escolas, a mídia, as propagandas, as nossas crenças e opiniões, que muitas vezes, né, aqui na história do rabo do peixe, as nossas crenças e opiniões já estão obsoletas. O senso comum, sabe aquela história? Não pode comer manga nem leite, senão mata, né? O senso comum vai passando de geração em geração. Pode ser correto, pode não ser, mas o senso comum ainda não foi testado, não foi comprovado. Por isso nós precisamos ir além do senso comum, precisamos ter uma análise crítica do que nos acontece. Então, no Matrix, né, o Neo, ele consegue sair desse esquema de controle e dominação, ele enfrenta esse sistema, ele tenta mudar o mundo, mas aí surgem os conflitos. Então ele sai, né, desse mundo de aparências, tipo assim, como Platão sai da caverna, sai dos fenômenos daquilo que aparece, né, das aparências. Então o Neo levanta o véu de Maia. Os hindus e os budistas falam muito em véu de Maia. É aquilo que encobre a realidade. Então, desvelar significa levantar o véu, perceber aquilo que é na essência, e não, né, aquilo que está escondendo, que se esconde, né? Não a aparência, que a aparência esconde a essência. A aparência é aquilo que só parece ser, mas na verdade não é. Então, quando a gente levanta esse véu de Maia, a gente faz uma ascese, né? A gente evolui, a gente vai chegar a um nível de conhecimento, assim, com C maiúsculo, é o saber maior. O que é o saber maior? É conhecer as leis divinas, eternas e imutáveis, né? Por que eu estou aqui? Qual o objetivo da minha existência, o propósito da minha vida? Para onde vou depois que eu desencarnar? Tudo isso nos leva ao autoconhecimento, né? A essa autoanálise. O budismo fala muito em meditação para ajudar nesse autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é isso: saber quem somos, o que queremos, para onde queremos ir, e não viver em função da aprovação alheia. Porque quando a gente está vivendo em função da aprovação alheia, será que o outro está gostando de mim, né? Aí nós não estamos vivendo, nós estamos atuando, né? Nós estamos nos enchendo de máscaras que escondem o nosso verdadeiro eu. A Joana de Ângeles, no livro Plenitude, escrito pelo Divaldo, ela fala em castrações domésticas, ela fala em educação opressiva. Isso acontece mesmo, né? Desde criança, não por maldade dos pais, mas eles também já foram educados dessa forma. Então não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o que você vai ser quando crescer, né?
Isso acaba nos tornando emocionalmente fragilizados, diz a Joana de Ângeles. A nossa autoestima, ó, vai embora, né? Não conseguimos desenvolver o autorrespeito, a gente acaba alimentando um complexo de inferioridade, timidez, insegurança. Tudo isso nos leva a agasalhar crenças limitantes, assim, tipo assim, eu não sou tudo que os outros esperam de mim, né? Isso acaba trazendo uma visão negativa de nós, né, para conosco. E a gente se sente culpado. E quando a gente se sente culpado, inconscientemente, a gente se autopune. E como a gente se acha que, né, não é tudo que os outros esperam da gente, a gente fica submisso aos outros. A gente deixa de buscar as nossas próprias satisfações, por um lado, ou então exageramos na busca dessas satisfações. A gente tem que mostrar, né? Aí é o orgulho, o egoísmo. Então, não, nós precisamos acordar para quem realmente somos. Nós precisamos nos desiludir desse eu imaginário, desse eu ideal, desse eu que eu imagino ser, né? Desapegar, né, dessa imagem que eu faço de mim, que muitas vezes está equivocada. Se eu tenho um complexo de superioridade, porque eu sou insegura e preciso mostrar para os outros que eu sou mais, então, né, eu acho que eu sou mais que os outros. Mas se eu tenho um complexo de inferioridade, se eu alimento essas crenças limitantes, se eu não gosto de mim, então eu acho que eu sou menos do que os outros, menos do que eu realmente sou. São, né, essa visão deturpada de nós mesmos. Então, as crenças limitantes é que levam a essa visão negativa de nós mesmos e que nos faz sentir culpados. O irmão José, no livro Hora da Transição, quem escreveu foi Carlos Bacelli, nos diz que, olha que coisa mais interessante, a culpa deve funcionar como uma vacina periódica. A culpa é um pensamento triste. A gente se lamenta pelo erro, pela invigilância, mas a culpa não deve ser prolongada, alimentada. A função da culpa é nos levar a uma profunda reflexão para que possamos avaliar as nossas fragilidades internas, mas sempre com muita humildade, sabendo que nós erraremos novamente, que nós ainda não somos perfeitos. Então, é aceitar, tendo esse movimento de autoaceitação, de auto-perdão, para que a gente possa seguir adiante, procurando sempre buscar conhecer o nosso verdadeiro eu. O Carl Rogers, né, um psicólogo humanista americano do século passado, ele dizia: o desespero mais comum no ser humano é o desespero de não escolher ou escolher ser outra pessoa que não ele mesmo. Então, o desespero mais comum é a pessoa não ser ela mesma, porque ela está sempre querendo se sobressair, sempre agradar, sempre ser incluída, vive em função do outro. Então, viver em função do outro, deixar de ser si mesmo, acaba nos tornando pessoas inautênticas. O que é ser inautêntico? É estar desalinhado entre o que eu penso, em que eu sinto e a forma como eu ajo. Então, por exemplo, alguém fala assim para mim: olha, vai ter um happy hour, vamos dizer, antes da pandemia, vai ter um happy hour lá, né? E depois do trabalho. Fica mal se você não for. O que a chefia vai pensar? Eu não quero ir, estou com dor de cabeça, mas contra as minhas vontades, as minhas necessidades, eu vou. Eu vou, por quê? Porque o que os outros vão pensar de mim? Então, isso é ser inautêntico, isso é seguir a massa, isso é obedecer sem questionamento. E a gente, então, não se liberta desses hábitos, dessas opiniões alheias, às vezes até dessas opiniões nossas mesmas, que já estão obsoletas. E com isso tudo,
né? A gente não assume a própria responsabilidade. É tudo culpa do outro, né? Errei, eu fiz o que o outro queria. E aí, quando a gente não assume a própria responsabilidade, a gente não atualiza as nossas potencialidades. A gente, sabe, as potencialidades, o vir a ser, porque a gente não acredita na gente. A gente fica acomodado na zona de conforto, se torna uma pessoa insegura, amedrontada, ansiosa. E a Joana de Ângeles, no Illuminati, né, do Divaldo Pereira Franco, ela fala assim: os acomodados nessa zona de conforto se incomodam até com os que saem dessa massa, até com as pessoas que saem da cegueira espiritual. As pessoas nos dizem assim: nossa, né? Mas você vai lá no centro, para quê? Você não sai de lá. Estou tentando crescer, estou tentando me conhecer, estou tentando desenvolver os meus talentos. Isso pode incomodar a outros que estão lá, né, nessa zona de conforto. Nem a parábola dos talentos, né? Que o senhor foi viajar para longe, chamou os seus servos, distribuiu os seus bens. Para um deu 5 talentos, para outro deu 2, para outro 1. Talento é a moeda, né, da época lá de Jesus. E quando esse senhor voltou, cobrou dos seus servos o seu dinheiro de volta. Aquele que recebeu 5, negociou, ganhou mais 5, devolveu 10. Aquele que recebeu 2, também negociou, ganhou mais 2, devolveu 4. E aquele que ganhou 1, enterrou esse talento por medo, ele não quis se arriscar. E ele ficou na zona de conforto. Então, o que Jesus fala nessa parábola? Servo mau e infiel. Estamos sendo maus conosco mesmo, estamos sendo infiéis com o nosso projeto de evolução de espíritos eternos. Fernando Pessoa, né, o grande poeta português, ele falou uma vez: fiz de mim o que não soube e o que poderia fazer não fiz. Já pensou? A gente chegar no plano espiritual e pensar assim: nossa, eu fiz de mim o que não soube. Quer dizer, me equivoquei sempre e o que eu poderia fazer não fiz. A gente pode se perguntar: será que nós estamos sendo tudo o que podemos ser? Será que nós estamos fazendo tudo o que podemos fazer? Não o que os outros querem, né? Que sejamos ou façamos, mas o que a nossa alma sinaliza. Quais são os nossos propósitos de vida que o nosso espírito já traz, né? Como um planejamento antes do reencarne. Então, o caminho é esse: tomar as rédeas dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos, ou seja, tomar as rédeas da nossa vida, nos tornarmos co-criadores de nós mesmos. Erasto de Roterdã, filósofo e teólogo holandês, lá do século XVI, ele escreveu: a felicidade é alcançada quando a pessoa está pronta para ser o que ela é. Então, nós alcançaremos a felicidade quando nós formos quem realmente somos, quando fizermos aquilo que viemos fazer. A felicidade é alcançada quando a pessoa está pronta para ser o que ela é. E a gente vai ser quem realmente deveríamos ser através do autoconhecimento. Então, como é que a gente vai fazer esse autoconhecimento? Olhar com profundidade, com carinho, com atenção para nós mesmos, ou seja, para a nossa alma. Porque muitas vezes nós estamos tão distraídos com tudo que acontece lá fora, ou então, se nós estamos tão satisfeitos com a nossa vida, não digo agora na pandemia, mas antes, né? Tudo no bem e bom, e a gente ficava na zona de conforto, não queria que nada mudasse. Então, se alguém perguntasse para uma pessoa assim de 80 anos: se você vivesse tudo de novo, você faria tudo igual? E ela respondesse: eu faria. Ela cresceu. Se ela faria tudo do mesmo jeito, ela se desenvolveu, ela se melhorou? Não, né? Então, essas crises, essas turbulências de hoje estão nos deixando insatisfeitos, né? E a gente, então, tem esse desejo de mudança.
E a gente parte para a autoanálise, para esse autoconhecimento, quem somos, de onde viemos, para onde vamos nessa encarnação, nas próximas encarnações. Então, a nossa tarefa é essa: evoluir, ampliar a nossa consciência, ampliar a consciência, quem realmente somos, realmente, não iludidamente. Então, vencendo esse domínio das paixões que brotam lá do inconsciente, vencendo essas pressões sociais para que possamos nos tomar as rédeas e a responsabilidade das nossas vidas, reconhecendo as nossas emoções, aceitando-as, transformando em sentimentos positivos. Isso é alfabetização emocional. Então, por exemplo, a raiva. Ela não é nem boa nem má, ela está sinalizando que algo precisa ser mudado na minha vida. É um alerta de que, né, alguém está me ameaçando em algum aspecto, mas se eu uso essa raiva, engulo, eu adoeço. Ou se eu pego essa raiva e agrido o outro, eu também estou agindo doentiamente nos relacionamentos sociais. Então, não, eu pego essa raiva e transformo em proatividade, em coragem para tomar uma atitude e transformar tudo que puder, né? Então, saber lidar com as próprias emoções é muito importante, porque a emoção é uma energia tremenda. A gente pode usar para destruição, por exemplo, quando a gente alimenta a culpa, engole sapo, ou então para agredir o outro. Ou então não, essa energia pode ser usada para fins nobres. E, né, com todo esse trabalho, também não esquecer esse autoacolhimento, esse cuidado da nossa alma, esse autoamor, porque sem o autoamor a gente não vai conseguir amar o próximo. O Domenico Di Masi, é um sociólogo italiano, ele falou em ócio criativo, que ócio é diferente de preguiça. Tem o ócio alienante, né, que nos deixa assim vazios, inúteis, mas o ócio criativo, segundo ele, nos torna livres, criativos. Então, sabe, a gente vai acumulando um cansaço, a gente vai ficando com uma falta de energia, isso nos torna irritados. De vez em quando a gente precisa relaxar, precisa aquietar a nossa mente. E isso é ócio criativo, para que a gente se perceba e que para a gente conseguir desenvolver esse auto-amor. E a partir dessa autopercepção, a gente percebe o outro. A partir desse auto-amor, a gente consegue amar o outro. A Irmãce também, no Reforma Íntima Sem Martírio, do Vanderlei Soares de Oliveira, ela fala que tem dois tipos de dores. Tem as dores do crescimento, porque crescer dói, né? A gente vai ter que ir deixando um monte de coisa para trás, né? A infância, por exemplo. E tem as dores do martírio, que são assim, penitências psicológicas, é uma incapacidade de gerenciar as nossas emoções. Ela fala que isso é uma dor excesso, uma dor desnecessária, porque ao longo das encarnações passadas, nós estivemos afastados de Deus, isso trouxe insegurança, nos trouxe a sensação de impotência, nos levou ao desenvolvimento desse complexo de inferioridade, e aí nós criamos essas capas mentais, ou seja, esse eu idealizado, esse eu que eu imagino ser e não sou, ou esse eu que eu quero mostrar para os outros. Então, nós precisamos nos conscientizar das nossas imperfeições, sem complexos, sem conflitos interiores, porque senão a gente vai cair numa pane mental. E aí? Né? Como é que a gente sabe se eu estou fazendo tudo, né, o que é possível fazer sem essa dor excesso? Como saber se estamos sendo tudo o que podemos ser, se estamos fazendo tudo o que podemos fazer sem estacionar na zona de conforto, sem essas exigências absurdas de extrapolar os nossos limites e entrar no automartírio e no adoecimento? Aí diz a irmã, se não perdermos o prazer de viver. E aí nós estarmos fazendo a nossa reforma íntima
de maneira muito saudável, sem estacionar na zona de conforto e sem cair no automartírio. Então ela fala: saberemos que estamos fazendo a nossa reforma íntima dentro dos nossos limites, nem para mais, nem para menos, se não perdermos o prazer de viver. Agradeço a atenção de todos. Passo para o Adilson. Obrigado, Beth, pela sua reflexão tão especial, viu? Muito especial. Vamos pensar bastante, viu? Né? Como diz assim, eu sempre uso um termo assim: o pior da nossa jornada é quando nós amargamos a nossa vida, né? Que é o que a irmã do For fala, não podemos amargar, porque aí o peso fica grande e não nos traz nenhum benefício, né? Então, vou pedir para você fazer a nossa prece de encerramento, para a gente terminar a nossa transmissão e para que todos possam se unir nesse momento de oração que você vai dirigir nesse momento, tá bom? Então, amigos queridos da espiritualidade, amigos do Irmã Ângela, do CEA, nossos mentores, nosso grande irmão Jesus, nós agradecemos imensamente por todo o carinho que a espiritualidade tem para conosco, por toda essa misericórdia de estar sempre nos amparando nas nossas fragilidades, nos trazendo essas luzes do mais alto. Nós pedimos a ajuda desses mentores amigos que nos sustentem na nossa longa jornada evolutiva, que possamos aprender não a cultivar dores, mas amenizar as nossas dores e torná-las um grande ensinamento. Nesse momento de pandemia, que também possamos estar sempre disponíveis para ajudar o nosso próximo. Nós agradecemos também pela nossa vida, por tudo que temos e pedimos o amparo, a proteção para os nossos lares, para os nossos familiares. Ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado mais uma vez, Beth, pela tua presença. Se sinta abraçada por todos nós. E até a próxima, se Deus quiser, Ele quer. Então, até logo, né? Até logo nós estaremos de volta, né? Obrigado mais uma vez e fiquei muito feliz com a tua presença. Muito obrigado. Eu quero. Então, boa noite a todos, amigos, companheiros da Irmã Ângela. Uma boa semana, que estejamos firmes nos nossos propósitos e se fizermos nas nossas vidas o nosso melhor em favor de nós mesmos e dos que nos cercam, as lutas, elas sempre existirão, mas não terão peso que possa amargar a nossa existência. Fiquem com Deus, boa semana e juntos venceremos, materialmente e espiritualmente. Boa noite a todos.